Olá, amigos, no ar mais uma edição do TV Atalaia Entrevista, aqui pela TV Atalaia, a verdadeira TV dos sergipanos. Meus queridos amigos telespectadores, telespectadoras, estamos aqui em mais uma edição do TV Atalaia Entrevista, de segunda a sexta, às 8 horas da manhã. Olha, o programa de hoje está movimentado, aliás, como tem sido o nosso programa sempre. Nós temos externas, nós temos outras externas, nós temos matéria, e aí você vai ficar por dentro do que vem acontecendo aqui no estado de Sergipe. Uma deferência especial do Lojão Faz Solto, que está aí para você com a promoção Volta às Aulas e também da nova Unicat. Olha, meus amigos, logo para começar, uma notícia política aqui no nosso programa. Saiu no Estadão de São Paulo, de ontem, que o governador Jackson Barreto, ele poderá deixar o seu partido, PMDB. Por quê? Por que Jackson Barreto poderá deixar? Porque, segundo falam, ele estaria recebendo imposição de Brasília, e aí por Brasília entenda o governo federal, para apoiar o provável candidato a governador pelo estado de Sergipe, pelo PSC, André Moura. E aí? Como fica a situação? Se isso estiver acontecendo, como diz querido amigo Gilmar Carvalho, para euzinho aqui não é nenhuma surpresa. É um fato natural. Afinal, o André é líder do governo federal na Câmara e o presidente, que tem sido muito bom para o estado de Sergipe via André, solicitar que André filice ao PMDB e tenha o apoio de Jackson Barreto, que já prometeu e já está em campo aí, anunciando o seu apoio a Belivaldo Chagas, que deverá, inclusive, ter a sua efetivação como governador. Nos próximos dias estaremos aqui conversando com Belivaldo. É antecipada. Isto porque Jackson Barreto terá até 6 de abril para se desincompatibilizar. Mas uma abelhinha já me soprou aqui, como diz a querida amiga e colega Thaís Bezerra, que este afastamento de Jackson deverá acontecer logo após o Carnaval, porque aí ele dará mais 2 meses de Belivaldo à frente do governo do estado e aí para tocar a sua campanha, certo? Essa é uma questão. E por falar em Jackson Barreto, nós vamos aproveitar e chamar logo no início do programa aqui, em nome da nova Unicat, que vem aí para você com equipamentos moderníssimos da última geração, com amplas e modernas instalações, nós vamos chamar logo aqui no início do programa uma matéria de ontem, onde esteve aqui no estado de Sergipe a ministra Carmen Lúcia. Acompanhe a presença da ministra aqui entre a gente. Por volta das 8h26 da manhã, a aeronave da Força Aérea Brasileira aponta no aeroporto de Aracaju. O pouso foi rápido e minutos depois a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi recebida por uma comitiva onde estavam o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Cesário Siqueira, e também o governador do estado, Jackson Barreto. Ela recebeu cumprimentos e se dirigiu ao veículo que saiu em comitiva, com todo um esquema de segurança pelas ruas de Aracaju. O primeiro destino, já sem o governador, foi o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, localizado no bairro América. Nessas imagens exclusivas, vimos a ministra Carmen Lúcia, de cabeça baixa e passos apressados. De longe, a nossa equipe de reportagem flagrou a comitiva com a autoridade judiciária a percorrer os pavilhões da unidade, que hoje possui 77 vagas e está com 105 internos. Carmen Lúcia passou cerca de 20 minutos. Na saída, a equipe de segurança blindava qualquer contato com a ministra. O comboio vai então ao presídio feminino em Nossa Senhora do Socorro. Era por volta das 10h30 da manhã. Veja em mais imagens feitas com exclusividade o momento exato da chegada da comitiva na unidade prisional. A ministra chega a conversar com algumas pessoas antes de entrar no Prefem.
Aqui no Presídio Feminino, a presidente do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, explicou ao presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Estado, Luciano Neri, que essa visita se trata de uma visita que acontece em todo o país, aos hospitais de custódia e também aos presídios femininos, através do CNJ. E por esse motivo, a comitiva não chegou aos presídios superlotados aqui em Sergipe. A realidade é que a ministra deveria conhecer realmente o Copecan, por se tratar de um complexo e onde realmente há uma situação caótica, com superlotação e baixo efetivo dos agentes penitenciários. Era isso que a gente esperava, mas infelizmente nós abordamos aqui a ministra e ela explicou o motivo por não visitar. Porque essa visita está sendo uma visita que está ocorrendo em todas as unidades de todo o território nacional. E vai ser feito um relatório e vamos esperar o que vai ser concluído desse relatório do Sistema Prisional Brasileiro por um todo. O presidente do Sindipem chegou a comentar que o governador Jackson Barreto convidou a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, para a assinatura de uma ordem de serviço para a construção do presídio de regime semiaberto no município de Areia Branca, no valor de 36 milhões de reais. Mas Carmen Lúcia não concordou. Mesmo assim, Luciano Neri desabafa que isso não resolve o problema do sistema prisional em Sergipe. Veja que absurdo, nós temos um déficit hoje de mais de 2.500. Então essa construção do regime semiaberto, que é para 500 vagas apenas, não vai resolver. Ainda vamos ficar com um déficit de 2.000. Diga-se de passagem que essa construção ela tem um período aí no mínimo de 1 ano. A ministra Carmen Lúcia também não demorou muito no Prefem. Nós ainda tentamos algum pronunciamento da presidente do STF. Ministra, uma palavra para nós, por favor. Uma palavra sobre o que a senhora encontrou. E saiu sem falar com a imprensa. Na chegada ao Tribunal de Justiça de Sergipe para um encontro com juízes e desembargadores sobre políticas de execução penal, houve vaias de manifestantes que estavam em frente ao prédio. Na sala do Pleno do Tribunal de Justiça, a ministra Carmen Lúcia falou com os magistrados sobre a necessidade em facilitar a comunicação com o Conselho Nacional de Justiça. E, na ocasião, houve a assinatura de um termo de adesão, em que Sergipe passa a ter acesso ao Banco Nacional de Prisões, que possibilita a consulta da situação de presos em todo o país. E reforça o compartilhamento de informações de forma eletrônica. Hoje integram esse Banco Nacional os estados de Roraima, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Sergipe. É um acordo de cooperação técnica para a instituição do Banco Nacional de Mandados de Prisão, para que haja nacionalmente a possibilidade de todos os juízes estaduais e federais terem pleno conhecimento e informações exatas sobre o número de presos no sistema carcerário brasileiro, que hoje é por estimativa, e todas as características de cada presidiário, onde ele responde processo, em que circunstâncias, para que se possa melhorar a prestação jurisdicional. Estou com a consciência tranquila quanto ao papel do chefe do Executivo Estadual, porque na nossa gestão nós inauguramos um novo presídio em Instância, inauguramos um novo presídio em Areia Branca, assumimos compromisso com o Poder Judiciário na construção do semiaberto. Na próxima quarta-feira estarei assinando a ordem de serviço para a construção do semiaberto. A assessoria de comunicação do TJ divulgou imagens da presidente Carmen Lúcia em Sergipe. E nesse material, um pronunciamento dela. A também presidente do Conselho Nacional de Justiça reconhece o problema do grande número de presos provisórios aqui no estado. Há muitos problemas, Sergipe tem uma dificuldade que nós vamos ver como enfrentar, que é um número altíssimo de presos provisórios e, portanto, precisando de tomar alguma providência no sentido de determinar o julgamento, mesmo aqui, que é um presídio feminino, nós temos um número muito mais elevado que a média nacional e do que é internacionalmente tido como razoável para se manter. Esforços concentrados agora no sentido de julgar, de saber por que não está sendo julgado, houve uma diminuição que ainda está longe do que é suficiente. O Tribunal de Justiça está empenhado exatamente em dar cobro a essa providência que precisa de ser adotada. Muito bem, voltamos aqui no nosso programa. Os senhores acompanharam aí a presença da ministra Carmen Lúcia aqui no nosso programa, tá?
Mas, meus amigos, no programa de agora, do programa de hoje, nós vamos chamar uma matéria, já que eu comecei falando em política, irei continuar falando em política. Sábado, nós estivemos em Japaratuba. No programa de ontem, os senhores acompanharam aqui entrevistas que fizemos com a prefeita Lara Moura e com convidados de lá, exemplo de Valmir Francisquinho, Gilson Andrade Distância, o ex-governador Albano Franco. E aí, nós pegamos André Moura, que é o marido de Lara e anfitrião da festa, de surpresa, e começamos a conversar com o André. Os senhores irão acompanhar. No meio da entrevista, começamos a perguntar, André, você é candidato ao governo, não é? Candidato ao Senado, não é? Fica ou não fica como deputado federal? Quem aparece? O senador Eduardo Amorim. E aí, amigos, anotem aí. Eduardo Amorim, PSDB, André Moura, PSC. Um será candidato ao governo, o outro será candidato ao Senado. Não acredito que André vá mais uma vez para a Câmara Federal. Ele deverá ir para o Senado ou o governo do Estado. Os dois querem, os dois pleiteiam o governo do Estado. Os dois são amigos e os dois se respeitam, como os senhores vão ver aí no programa, irão acompanhar na matéria. E o que é que eu fiz? Quando Eduardo chegou, eu coloquei os dois cara a cara com a verdade dos fatos. E aí eu notei, os senhores irão notar o seguinte, que existe apenas uma divergência entre ambos. É a data do anúncio. André queria que fosse logo agora, em janeiro. Logo agora. Eduardo Amorim queria que fosse em abril. Mas eu vou fazer uma aposta aqui. Nem será André em janeiro, nem será Eduardo em abril. Isso vai ser logo depois do Carnaval. Podem escrever. Vai ser logo depois do Carnaval. Outra coisa, anotem aí também. Posso estar enganado, mas senti nos bastidores, inclusive Eduardo, preste atenção na entrevista, deixa escapar em um determinado momento o nome de Valadares. Então, sendo Eduardo Amorim candidato a governador, ou sendo André Moura candidato a governador, os senhores sabem quem deverá ser o candidato a vice-governador? Nessa Câmara aqui, anotem aí. Valadares Filho. Valadares Filho. Aí podem me perguntar, e Valadares Pai? Valadares Pai poderá disputar o Senado ou, em uma grande composição, sendo Eduardo ou sendo André candidato ao Senado, ele vai disputar a Câmara Federal com amplas possibilidades e aí encerrar a carreira. Então, vou chamar a matéria agora. É uma longa matéria, vocês vão acompanhar. E chamando a atenção de Malhador. Atenção, Malhador. Atenção, moradores malhadorenses. Logo após essa matéria, a visita que nós fizemos a semana passada à sua cidade e vamos contar um pouco da história de Malhador aqui no programa TV Atalaia Entrevista. Roda aí a matéria que fizemos sábado à noite, diretamente de Japaratuba. André, como é que você está vendo esse momento, não só a festa, que é belíssima, a festa de Arthur Bispo do Rosário, a festa da Cabacinha, e o momento político atual? Olha, primeiro dizer da alegria e do sucesso da festa de Japaratuba. No último domingo foi feito a abertura do Festival de Artes Arthur Bispo do Rosário, que teve seu encerramento na quinta-feira. Sem sombra de dúvidas, o maior festival da história de Japaratuba. Mais de 110 grupos folclóricos, parafolclóricos, e de projeção se apresentaram aqui, dos quais 61 só de Japaratuba, mostrando a riqueza da cultura de Japaratuba. Aqui, verdadeiramente, a cultura é porta-voz da alegria. E agora, na Festa das Cabacinhas, um evento com toda a estrutura de segurança, de saúde, de trânsito e, acima de tudo, os grandes artistas sergipanos e de todo o país. Então, muito feliz pelo sucesso da festa, recebendo aqui queridos amigos, prefeitos, deputados, enfim, é a certeza de que essa festa realmente ela entra para a história do município de Japaratuba. E a questão política, lógico, você entra em 2018, um ano eleitoral, um ano de eleições em todo o país. Nós teremos eleições desde deputado estadual até presidente da República. Há um cenário nacional, um cenário ainda um tanto quanto incerto. Nós estamos vendo aí a possibilidade de algumas candidaturas, algumas ainda dependendo de julgamentos do processo, da tramitação do processo
judicial, a exemplo do ex-presidente Lula, que tem julgamento previsto agora para o dia 24 de janeiro, mas um cenário ainda incerto, não é? E as candidaturas ainda se construindo. E a nível do Estado, lógico que trabalhando para fortalecer, ao lado do senador Eduardo Amorim, um bloco de oposição. Nós fazemos uma oposição aqui no Estado há 12 anos, desde 2006, não é? São 3 mandatos sucessivos que nós temos de um mesmo agrupamento comandando o Estado de Sergipe. Foram 2 mandatos do ex-governador Marcelo Deda, o último ano já Jacques Barreto assumindo o governo, e agora um mandato do governador Jacques Barreto. E a gente sabe que foram 3 mandatos sucessivos que não trouxe verdadeiramente nada que nós pudéssemos dizer que acrescentou para o futuro de Sergipe, para gerações futuras. Você não vê nenhum legado deixado por este governo ou por estes governos. Você não vê nenhuma obra de infraestrutura para gerações futuras, você não vê nenhuma ação que a gente tenha certeza de que houve um planejamento que nós vamos ter em um curto espaço de tempo, não é uma melhoria na saúde, uma melhoria na educação, uma melhoria, por exemplo, na segurança pública, muito pelo contrário. Nos últimos 2 anos, infelizmente, nós somos bicampeões nacional em mortes violentas, em assassinatos, né, durante 2 anos consecutivos. E indo para o terceiro, se é na educação, nós temos os piores índices de educação em termos de qualidade do Brasil. E a saúde está na UTI. Então é lamentável, nós sabemos que chegou um momento de mudança, o Estado de Sergipe chegou numa fadiga, e eu tenho certeza que esse ano é um ano fundamental, um ano que nós vamos preparar Sergipe para gerações futuras. Eu tenho certeza que nós, que estamos na oposição, vamos construir o melhor projeto. E quando eu falo melhor projeto, não é o melhor projeto em termos de chapa para ser vencedora. Chapa para ser vencedora é importante, mas muito mais importante é aquilo que nós vamos apresentar, aquilo que nós vamos propor ao povo sergipano, com ideias novas, um jeito, um estilo novo fazer, né, gestão em Sergipe, fazendo gestão. Não é fazendo política, é fazendo gestão. Eu tenho certeza que isso tudo vai depender muito de um planejamento, mas acima de tudo, não é de pessoas que tenham condições, não é de fazer parcerias privadas e parcerias públicas para viabilizar os recursos necessários que o Sergipe precisa para as grandes ações, para as grandes obras que permitam preparar o Estado para o futuro. Eu tenho certeza que esse momento está chegando. André, você vai me permitir, você não vai sair não, você vai ficar aqui, eu só vou ficar aqui. Você que gosta muito de futebol, e você conhece Arnaldo César Coelho com o Galvão Bueno, aí o Galvão faz assim, pode isso, Arnaldo? Aí eu pergunto, pode isso aqui, pai e filho, assim? Não só pode, né? Mas deve, né? Prefeito Valmir é, sem sombra de dúvidas, o prefeito mais bem avaliado de Sergipe, não desmérito dos demais, mas é a realidade, a gente só está aqui sendo muito sincero nas palavras, e um dos prefeitos, não é, que é um exemplo de gestão pública para o Brasil. E Valmir, não é um exemplo de como se enfrenta a crise com criatividade, acima de tudo com muita competência, buscando as parcerias para poder fazer aquilo que há muitos anos Itabaiana não se via, uma gestão diferente, e é a prova de que é possível fazer também Sergipe. E agora o prefeito Valmir, não é, prepara, não é, e deixa para Sergipe agora como pré-candidato a deputado, Thales, que é seu filho. Tenho certeza, com a sua juventude, com a sua irreverência, para fazer na Assembleia Legislativa por Sergipe o que Valmir está fazendo hoje por Itabaiana. Eu tenho dito nesse programa aqui da TV Atalaia, no nosso programa da Rádio Jornal, no nosso site, tenho colocado o seguinte, recebi algumas piadinhas, não é, de pessoas que não têm o amor próprio, não têm a sergipanidade, e pessoas que ficam com picuinhas, com intrigas na crítica ao seu trabalho, ou a exposição política que você tem hoje no estado de Sergipe. E eu faço questão, com a missa de corpo presente, onde eu digo o seguinte, nós já tivemos grandes nomes na política de Sergipe em Brasília. Já tivemos lá atrás um tribuno extraordinário como Gilvan Rocha, tivemos outro tribuno grandioso como Marcelo Deda, tivemos um grande ministro que ajudou muito o Sergipe, que foi João Alves Filho, tivemos a ministra Leonor Franco, tivemos e temos deputados federais e tivemos e temos senadores. Mas, André, a TV Atalaia tem viajado pelos 4 cantos do estado. Quando não, a TV Atalaia tem levado prefeitos e representantes dos mais diversos municípios, independentemente de ideologia política, de partidos ou não. O Valmir lhe elogiou, mas Valmir já anunciou um apoio a você. Mas eu
entrevisto, vou citar um nome só que me vem agora, Jairo de Glória, que não é aliado seu. Mas no meu programa ele disse, eu tenho que reconhecer benefícios que André Moura tem levado para o sertão. Então isso, André, lhe credencia e a gente pode... Olha, foi aqui nesse programa, no mês de outubro, que Jackson Barreto anunciou, batendo nesse peito aqui, disse, Batalha, ele fala assim, né? Ô, Batalha, eu vou ter que me preocupar de explicar ao povo por que eu vou voltar à política. Eu disse que não queria mais saber. Mas eu vou ser candidato a senador. Foi aqui nesse programa. Então, André, aqui nesse programa, André Moura, figura que eu vi nascer, Valmir, vi nascer, é pré-candidato a governador do estado. Diz aí em primeira mão, vai. Olha, Batalha, veja, eu tenho dito... Eduardo Amorim está ali, eu vou perguntar a ele já já. Eu tenho dito sempre, não é, que nós fazemos política em grupo. E todos sabem da minha parceria com o senador Eduardo Amorim. Eu tenho dito isso reiteradas vezes, que jamais eu serei candidato ao mesmo cargo de Eduardo. Eu sempre serei eleitor de Eduardo, lógico. E quem está na política, tanto eu como Valmir, Thales está entrando agora, é a mesma coisa de jogador de futebol, que um dia sonha em chegar à seleção brasileira. Quem não sonha um dia poder, né, chegar a governador do seu estado para poder ajudar o seu estado? É um sonho de qualquer político. Mas eu entendo que nós precisamos discutir isso em grupo. Nós nunca fizemos política em grupo, sempre fizemos política discutindo, debatendo. Foi assim que, em 2006, nós formamos esse agrupamento, que até hoje é um agrupamento que verdadeiramente faz oposição em Sergipe com muita responsabilidade, não é? Juntamente com o senador Eduardo e tantos outros que iniciou esse agrupamento político, e sempre a decisão foi da maioria. E eu tenho dito que qualquer que seja a decisão tomada pelo grupo, eu irei respeitar. Qualquer que seja a decisão que o grupo entender que André Moura pode contribuir para Sergipe, porque eu não estou preocupado em contribuir para poder eu ter um mandato. Eu tenho certeza que o objetivo maior é Sergipe nesse momento. Do mesmo jeito que hoje, com o mandato de deputado federal, nós estamos trazendo recursos para Sergipe, como nunca nenhum outro a nível federal trouxe. A prova é que esse ano 2017 foram mais de R$1 bilhão que nós trouxemos para Sergipe, independente da questão política, né? Fizemos isso de forma republicana, ajudamos o governo do estado, todos sabem que eu sou adversário político do governador, ajudamos o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, como ajudamos aliados como o prefeito Valmir Itabaiana. E os dois reconhecem isso, né? Não, os dois reconhecem isso. Agora, na próxima semana, sexta-feira, dia 19, e segunda-feira, Valmir, dia 21, eu estarei com o prefeito Edivaldo Nogueira, dando ordem de serviço para o início de várias obras na zona norte de Aracaju, todas elas viabilizadas pelo nosso mandato. E quando a gente faz isso, a gente não faz para o prefeito Edivaldo Nogueira, a gente faz para Aracaju, fazemos para as pessoas. Nós temos que entender que o prefeito Edivaldo, porque o povo de Aracaju em 2016 o elegeu prefeito, que nós temos que respeitar. Eu não apoio Edivaldo Nogueira, né? Nós fizemos o entendimento e apoiamos a candidatura de Valadares Filho, mas o prefeito de Aracaju é Edivaldo Nogueira. E nós temos que entender que para ajudar a melhoria da qualidade de vida do povo aracajuano, nós temos que fazer isso via a gestão de Edivaldo Nogueira e estamos fazendo. Então, estamos trabalhando dessa maneira. E o que eu tenho dito é que qualquer que seja a decisão do grupo, entendendo principalmente aquilo que a gente pode ajudar ao estado de Sergipe, porque nós temos que entender que você não consegue administrar um estado como o nosso, sentado na cadeira do governador, esperando que somente com os recursos próprios você faça uma gestão, que você tire Sergipe desse caos que nós estamos. Para você administrar o estado de Sergipe, é necessário você ter criatividade, competência, determinação, buscar as parcerias público e privada e saber principalmente transitar, abrir portas nos ministérios, no governo federal, para trazer os recursos necessários que a gente precisa para sair desse momento difícil. Então, qualquer que seja o projeto, tendo o Sergipe, né, como prioridade, eu estarei pronto para respeitar a decisão do grupo. André, não é você que está falando, quem está falando sou eu. Eu não sei se você já viu, ou já ouviu, ou já tomou conhecimento. Eu digo, Valmir, toda hora o seguinte: pouco me interessa se o presidente Temer tenha 70%, 80% de rejeição, o que é injustiça pelo que ele tem feito, pelo que ele pegou o país. Pronto, esse é o primeiro ponto. O que me interessa é quem nós temos lá em benefício do estado de Sergipe. E o presidente Temer tem sido o quê?
um pai para Sergipe, porque o filho está pedindo e o pai está atendendo. É isso que a população tem que entender. Não é se deixar emprenhar pelo ouvido, porque é líder de um presidente que é isso, que é aquilo, que não é um presidente ruim, muito pelo contrário, o futuro dirá. Né? Essa é a opinião do jornalista, do apresentador Carlos Batalha. E aí isso tem tentado, até mesmo da imprensa, tem tentado reverter uma situação. Feliz de um Estado que possa ter um líder como André e levando para o seu Estado esses benefícios. Né? Isso eu já ouvi, inclusive, de pessoas que são políticas de outros estados. Então, André, eu acho que você merece o apoio e o reconhecimento de todos pelo trabalho que você tem feito, independentemente, repito, de qualquer linha política partidária. Agora, para lhe liberar, porque você tem seus convidados, quando será o dia D? Todo mundo tem um dia D. Quando será o seu? Olha, Batalha, veja, o meu dia D, eu espero que ele seja o do entendimento do nosso agrupamento. Nós temos hoje, um agrupamento que é, sem sombra de dúvidas, o maior agrupamento político do Estado, Valmir. Não estou falando o maior agrupamento político da oposição, mas do Estado. E o momento que o nosso agrupamento entender que é chegada a hora de termos a definição, nós assim vamos fazer. Quando eu digo o nosso agrupamento, eu não quero falar pelos demais partidos. Eu estou falando aqui o agrupamento que sempre esteve conosco fazendo oposição. PSC, o PR do prefeito Valmir, o PSDB do senador Eduardo. E feito esse entendimento, nós vamos construir e abrir o diálogo com outros partidos para a gente poder construir a chapa majoritária mais competitiva, mas que tenha o melhor projeto a ser apresentado para o futuro do Estado de Sergipe. Muito bem, André. E se eu chamasse Eduardo Amorim aqui e pedisse para que essa decisão saísse aqui, ao vivo pela TV Atalaia? Eu vou chamar, você não vai sair daqui agora. A ver ele ali. A ver ali o senador. Valmir vai presenciar esse fato aqui. Senador, faça favor. Faça favor, senador, faça favor. Um conterrâneo do senhor aqui, que é de Itabaiana, o Valmir, com o filho, o prefeito de Estância. Que é de Itabaiana. Que é de Itabaiana também. Cheiro de cebola, né? Olha, eu ouvi agora aqui do deputado André Moura, e não é de se estranhar, as maiores referências ao senador, a lealdade partidária e a lealdade de amizade. Com toda certeza. Que uma definição para governo ou Senado sairá de comum acordo entre os dois. Me dê essa exclusividade aqui, senador. Quem vai ser candidato a senador e quem vai ser candidato a governador dos dois aqui? Como disse André, está muito perto da gente fazer esse anúncio. É preciso um pouco mais de paciência, mas não uma paciência longa, uma paciência bem curtinha, para que a gente possa exercer o bom diálogo, uma boa conversa e aí passar para todo mundo, porque não é só a minha vida, não é só a vida de André, é a vida de muita gente. Fomos à oposição a vida inteira, há 12 anos. Eu, particularmente, nunca me considerei governo. Então, tudo fruto do que a gente pregou, nunca nos afastamos da verdade, nunca mentimos para ninguém, sempre pregando a verdade e como deve ser feito. As críticas que nós fazemos somos críticas construtivas, não carregamos ódio de forma nenhuma no nosso coração nem na nossa consciência. Todos que nos procuram, tanto no meu gabinete como no gabinete de André, são atendidos, até aqueles que fortemente criticavam e não era com adjetivos leves não, era com adjetivos pesados, fazendo críticas não só a mim, a pessoa de André, até as nossas famílias, até os nossos amigos. Isso machuca? Claro que machuca, mas a gente esquece tudo isso e lembra de uma coisa muito, muito maior, que é Sergipe, que é o nosso estado, que é a nossa terra, que é onde nós nascemos, que é onde nós escolhemos para constituir família e, com toda certeza, para cumprir a nossa missão. Isso está no mandato de senador, é para mim uma missão, para André também. André que vem fazendo um grande trabalho, hoje é destacado, uma das pessoas mais influentes de todo o Congresso Nacional. E olha que ele não é tão antigo lá no Congresso, não. André está no segundo mandato. Eu lembro no primeiro ano, nos primeiros meses, ele um pouco angustiado, o Eduardo era melhor estar no Estado, contribuía não. Irmão, não é à toa que está na Bíblia.
no livro, todos os maiores livros da história da humanidade, que é a Bíblia, que há tempo para tudo. E com certeza está chegando o tempo da gente fazer esse anúncio. Quando será, senador? Está muito próximo, acho que nas próximas semanas aí, André quer para já. Eu disse, não, André, deixa a gente concluir mais umas conversas. Também concordo que não pode ser em abril como prega o senador Valadares. Eu também já pensei assim. Eu achava que eu fui um desses defensores lá atrás, que deveria ser o mês de abril, o mês ideal. Hoje eu entendo que é preciso a gente decidir antes, até porque para decidir um pouco a vida dos proporcionais. Por exemplo, se André indo para um espaço majoritário, senador, governador, tem que alguma pessoa, alguém no partido, ser proporcional, ser deputado federal. No caso, eu me refiro diretamente aqui ao pastor Antônio, por exemplo. E situações como essa existem muitas outras. Então, até por pensar nos outros, por pensar em outras ideias, não é justo, não é correto que a gente postergue isso e deixe isso para depois. Agora, é ter um pouco também de paciência, de equilíbrio, que já estivemos muito longe. De uma coisa é certa, nós não permitimos que em 2017 fosse discutido isso, ou que fosse debatido isso, ou que decidíssemos isso. Nós sempre dissemos, né, André, que só iríamos decidir isso no início do ano eleitoral, que é exatamente 2018. Então, está pertinho, sei que você está nos assistindo aí, está torcendo pela mudança de Sergipe, pode ter certeza que muito em breve apresentaremos os nomes que trarão verdadeiramente a mudança tão desejada e tão almejada por todos nós. Mas eu sou irrequieto. Para liberar André, eu ainda vou conversar com o senador um pouquinho. Eu quero saber uma coisa. Entre os dois aqui, um será candidato a senador, o outro será governador. Pelo menos a gente sai com essa decisão aqui. Pode? Eu acho que esse é o caminho. Eu não disputarei, já disse isso, o mesmo cargo que André vem a disputar. Isso não é nada combinado. Isso faz parte da minha história, da história dele. Não combinamos, nunca dissemos isso. Uma vez André disse uma frase que não esqueço nunca, e é um pouco do conhecimento que cada um tem sobre o outro. Somos diferentes, lógico, cada um tem o seu estilo, tem a sua... Você vê que hoje ele é magrinho, eu acabei engordando um pouco, né? Ele se cuidou mais, eu nem tanto, da parte física, mostrando aí um pouco da diferença. Mas olha, nunca houve e eu acho que nunca haverá uma concorrência entre nós. Não existe esse perigo, como eu sempre falo, não existe perigo disso ocorrer. A tendência é que cada um ocupe um espaço, é meritório, é justo, preparado ele está, eu também considero-me preparado e está chegando a hora. Ok, senador, me aguarda 2 minutinhos. Então, André Moura, fica aqui na minha ideia e do telespectador o seguinte, o seu caminho é uma vaga majoritária. Eu diria que a tendência é essa, mas lógico, discutindo, debatendo com o agrupamento. Mas eu quero aqui fazer minhas as palavras do senador Eduardo Amorim. Eu acho que esse é um caminho que está muito próximo de acontecer, né, respeitando a decisão do grupo, mas sempre fazendo um trabalho em parceria com o senador Eduardo Amorim. Até, Batalha, algumas pessoas nos perguntam, mas existe alguma divergência entre você e Eduardo? Não, jamais. Jamais. Lógico, como ele disse, cada um tem um jeito, cada um tem um estilo de pensar, de fazer política, mas na certeza que vamos estar sempre caminhando juntos, como sempre foi, não é? Me recordo perfeitamente que em 2006 nós sentamos e naquele momento decidimos que Eduardo seria candidato a deputado federal e eu seria candidato a deputado estadual. 2010, quando o grupo decidiu que Eduardo deveria ser candidato ao Senado, o grupo decidiu que eu deveria ser candidato a deputado federal. E não tenha dúvida que da mesma forma, respeitando a posição do grupo, respeitando a decisão de todos, nós iremos seguir. No momento certo, nós vamos decidir, não está longe, como disse aqui o senador Eduardo, muito próximo, nas próximas semanas, pode ter certeza disso, mesmo porque é uma cobrança muito grande do grupo. E quando a gente fala que nós vamos decidir, nós não estamos dizendo aqui que nós vamos decidir por todo o agrupamento da oposição. Nós estamos decidindo pelo nosso agrupamento. Decidida a posição de André e de Eduardo, nós abriremos o leque de diálogo com outros partidos da oposição
e também dialogar, porque não tem nenhum problema de dialogar, inclusive com partidos da base do governo. Mas na certeza que nas próximas semanas nós vamos tomar essa decisão, anunciar, e aí a partir daí por diante fazer, acima de tudo, um trabalho para o fortalecimento dessa chapa majoritária, mas acima de tudo para apresentar a melhor proposta para Sergipe. André, após muitos anos nós voltamos a fazer futebol pela CBN e você tem a certeza que os desportistas de Sergipe, Miltinho tem ressaltado muito isso, tem sido muito grato pela sua interferência, não de agora, junto à Caixa Econômica Federal, para que, mais uma vez, durante esse ano, e é um ano especial, do 100º Campeonato Sergipano, a Caixa Econômica seja patrocinador. Ano passado nós já conseguimos viabilizar o patrocínio da Caixa Econômica Federal para o Campeonato Sergipano do ano passado. Foram R$800 mil. Esse ano nós já temos garantido o patrocínio da Caixa Econômica de R$900 mil. A Caixa Econômica está no trâmite final, mas ainda esse mês de janeiro nós faremos uma solenidade com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, aqui em Sergipe, para poder assinar oficialmente esse convênio, garantindo o maior patrocínio para o Campeonato Sergipano de 2018. André, eu finalizo dizendo o seguinte, tomando a ousadia dos sergipanos e falando em nome dos sergipanos, como sergipano adotivo que eu sou. Muito obrigado pelo que você tem feito pelo nosso estado. Bom, Batalha, eu que agradeço, e um reconhecimento de um comunicador como você, que conhece a realidade do estado de Sergipe, como você mesmo disse, a TV Atalaia hoje faz um trabalho itinerante, visitando todo o estado. Para mim isso aumenta a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com o Sergipe, para que a gente possa continuar fazendo uma política grande, republicana. Instalamos, eu, o senador Eduardo, um jeito novo de fazer política aqui em Sergipe, sem perseguição. Eu não poderia jamais estar ocupando o cargo que eu estou ocupando e tratando as questões de Sergipe de forma política. Nós estamos tratando de forma grande, pensando maior, de forma republicana, ajudando a todos, independente das questões políticas, das questões partidárias, na certeza de que nós estamos cumprindo a nossa missão e, acima de tudo, o dever que o povo sergipano nos deu, nos confiando no mandato de deputado federal. Um abraço, André. Um abraço. Senador, eu dizia aqui, o senhor tinha saído para beber uma água, é o seguinte, que falando em nome dos sergipanos, o prefeito Gilson está aqui, Valmir está dizendo, sem procuração de falar em nome dos sergipanos, mas como sergipano adotivo, eu agradeci a André, porque eu disse o seguinte, nós já tivemos grandes nomes, grandes políticos em Brasília, Tivemos um tribuno como Gilvan Rocha lá atrás, próprio Marcelo Deda, João Alves, ministro, Leonor Franco, ministra, senadores do valor do senador Eduardo Amorim, da senadora Maria do Carmo, senador Valadares e outros, mas nenhum. E aqui a TV Atalaia é o termômetro. Nenhum político contribuiu tanto para o estado de Sergipe, como foi no caso de André, como líder, porque ele poderia ser um líder e não estar tão presente como ele tem estado. Então, eu acho que, desta maneira, o seu partido, independente de ser Eduardo, senador, Eduardo, governador, André, senador, Eduardo, governador, e os seus aliados saem muito fortalecidos para essa eleição. Acho que coerência gera credibilidade, trabalho gera credibilidade. Acho que a gente procura fazer isso ao longo do nosso mandato, eu, André, Valmir, Gilson, e que venham outros, porque não queremos só que concentrar esse poder, esses espaços, que venham muitos outros pela frente, e que bom que outros nomes estão aparecendo aí, se colocando à disposição, como o Thaleson, enfim. Então, tem que ser assim, Batalha, não pode ser diferente, com muita humildade, se preparando cada vez mais para os desafios, e eu acho que Sergipe vive, com toda certeza, o momento mais difícil de toda a nossa história. Estamos próximos aí de completar o nosso bicentenário da emancipação política do nosso estado. Sergipe vai fazer agora, em 8 de julho de 2020, 200 anos de emancipação política, e nesses 200 anos, com toda certeza, a gente está vivendo os momentos mais difíceis de toda a nossa história. Então, nessa hora, devemos estar todos juntos. A oposição tem consciência de que é preciso estar todo mundo junto para apresentar um projeto novo, um projeto diferente, um projeto de gestão, um projeto de administração, como Itabaiana está passando, como Estância está passando, de responsabilidade na condução da coisa pública. Então, só dessa maneira
seremos vitoriosos e com certeza poderemos ajudar muito ao nosso estado. Muito bem, os senhores acompanharam então aí, né? O que é a política? O que é a política? Ainda temos muita água para rolar embaixo da ponte. Os pré-candidatos ao governo do estado. Muita gente pensava que era brincadeira. Mendonça Prado. Não é. Está tocando a coisa para valer. Doutor Emerson. Também não é brincadeira. Toca a coisa para valer. O jovem empresário Milton Andrade também está tocando a coisa para valer. Belivaldo Chagas, idem. Também trocando a coisa para valer. E Eduardo Amorim, o André Moura, ainda tem o PSTU que vai lançar um candidato. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já na sequência do nosso programa.